Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, quem ouve com frequência alguns comentários que eu faço em rádios, em portal de notícias, em diferentes veículos de comunicação, deve ter constatado a preocupação que eu tenho, por exemplo, com a questão das estradas. Estradas de forma geral. No caso, uma ênfase importante para as estradas vicinais, que são aquelas estradas que acessam áreas rurais. As estradas vicinais são as estradas de chão que as pessoas usam para se deslocar para determinadas áreas rurais, onde moram muitas pessoas. O transporte para essas áreas muitas vezes é complicado, muitas vezes não é regular. Então há casos que ainda no Brasil em 2026 você tem acessos complicados, trechos que quando há um período de chuvas a lama, a carros atolam, há casos em que você tem aclives acentuados, aquelas ladeiras que são quase que em pé, que são como se diz no popular, e há um problema relacionado também as modalidades de transporte para essas áreas. Não é qualquer ônibus que vai circular em áreas rurais, gente. Por exemplo, você tem os ônibus chamados amarelinhos, que você constata que não são ônibus tão grandes e tem motor dianteiro, suspensão elevada, são ônibus potentes, tecnicamente adequados para a circularidade em áreas rurais. Trechos que são mais estreitos, trechos que são íngremes, estradas rurais de forma geral. A suspensão bastante elevada desses carros são realmente veículos potentes para essas áreas, mas nem sempre você tem esse tipo de situação. Há casos em que você tem uma situação que é complicada, mas acontece. Um cidadão apoia um determinado candidato ou candidata a prefeito de um determinado município e esse cidadão ele tem ônibus grandes. Ele apoia essa candidata a vereador, não consegue se eleger. Então, como ele foi da base aliada, muitas vezes aí o cidadão que ganhou lá a eleição de um município desse extenso Brasil, ele, ele fala com o cidadão, não, você vai, para usar uma expressão popular, que se usa muito na Bahia, encostar na prefeitura, ou seja, esse carro vai ser alugado para a prefeitura para transportar estudantes das áreas rurais. Qual o perigo que há nisso? Muitos. Às vezes o ônibus que o cara tem para alugar a prefeitura é um ônibus grande, 50 poltronas, 3 eixos, motor traseiro baixo, considerado baixo, para essas áreas rurais. Então, portanto, o veículo totalmente inapropriado, um veículo tecnicamente reprovado para circular em áreas rurais. Então, portanto, esse veículo está tecnicamente proibido de carregar estudantes para a escola. Certo? Certo. Tecnicamente proibido. Só que do ponto de vista da político eleitoreiro nesse extenso Brasil, as coisas são diferentes. E quem foi que falou que é a questão técnica que determina ações de alguns gestores públicos? Não é mesmo. Há casos em que um ônibus desse grande, às vezes ônibus com 2 eixos, mas a distância de um eixo para outro é expressiva. Tinha um ônibus desse, sempre dava um exemplo, uma empresa que rodava, fazia a linha de Salvador para o Recôncavo Baiano, São Felipe, esse trecho aí. Tinha uns ônibus de uma montadora que eles tinham ônibus compridos, grandes, você tinha uma distância expressiva de um eixo para outro. Como é que um carro desse vai manobrar numa estrada vicinal estreita? E, além disso, como é que um carro desse vai passar por outro ônibus ou um caminhão F4000, por exemplo? Nem vou falar caminhão grande, um caminhão de porte médio. Um caminhão F4000
carrega 4 toneladas, carregado de mandioca, se encontra com um ônibus grande desse, numa estrada vicinal apertada. Como é que resolve um problema desse? Porque tem aí um outro problema relacionado à ganância humana. Acontece muito em áreas rurais. É o que eu vou falar aqui. O cidadão compra um terreno em uma área rural, a cerca está em condições precárias, o cidadão vai ter que fazer uma cerca nova. Só que o que é que ele faz? Ele pega 1 metro ou 1,5 metro da estrada. Pega 1 metro da estrada. Ganância. Constrói aquela cerca para aumentar a área, aumentar o seu terreno, e pega 1 metro da estrada. O cidadão que tem um terreno em frente, ele vê essa situação, faz o mesmo. Desmancha a cerca, olha, mais 1 metro para ele. A estrada fica. Agora imagine a estrada. Fica 2 metros mais estreita. Aí passa um ônibus desse grande, tecnicamente inadequado para áreas rurais. Encontra com o F4000 com excesso de carga, era para ter só até 4.000 quilos. Colocam 5, 6 mil. Então você já tem um caminhão errado com excesso de carga, porque não tem de cargas, porque não tem fiscalização, não tem balança, não tem nada. Quem encontra um ônibus grande de motor traseiro que não tem condições, que não deveria rodar em áreas rurais, nem vazio, quanto mais carregando estudantes, tudo errado, que se encontra em uma estrada rural estrangulada pela ganância humana, porque os proprietários de um lado e de outro resolveram aumentar suas respectivas áreas, suas respectivas propriedades. Então, uma bomba de erros. Ganância, cerca errada, ônibus tecnicamente inadequado, o caminhão com excesso de peso, uma bomba. Então, um conjunto de problemas. Então, a probabilidade de acontecerem sinistros graves aí é alta. Então, tem alguns problemas que acontecem que, sinceramente, não são fatalidades. Há problemas que acontecem que são provocados. Imprudência, ganância, incompetência, inconsistências técnicas, não cumprimento, não observância de normas técnicas. Um conjunto de problemas que fazem com que você tenha um problema sério desse aí. Imagine um caminhão desse com excesso de carga, não aguenta subir uma ladeira. Você pode ter um problema, vai ter uma tragédia, um problema grave. Um ônibus desse aí que se complica de uma ladeira, uma estrada estreita dessa, porque é muito largo para passar. Então, no contexto de retorno às aulas, final de janeiro, início de fevereiro, deve-se discutir transporte escolar regular, tecnicamente adequado, ônibus revisados, ônibus motor dianteiro, preferencialmente do tipo dos amarelinhos, motor dianteiro, suspensão elevada, com limites de transportes de crianças e adolescentes. Lembre-se, os adolescentes que você carrega são as preciosidades afetivas de pais e mães. O patrimônio afetivo é o que muitas pessoas têm de mais valioso na vida. Os seus filhos, você colocar em um ônibus precário, em condições ruins, muitas vezes não se faz a revisão do sistema de freios. Além disso, o ônibus tecnicamente inadequado para circular em áreas rurais. Então é um conjunto de problemas que devem ser avaliados, todas essas questões pelos gestores públicos municipais, sim, mas deve ser avaliado também é importante destacar isso, pelos pais, associação de pais e alunos, e denunciar os excessos, os erros. Porque, por exemplo, um ônibus que carrega 30 crianças, se ele ter lá um micro-ônibus que leva 30 crianças, 30 pessoas, crianças ou adolescentes, vai levar 50? Você fica em pé em um ônibus? Não, então todas essas questões são extremamente relevantes. Transporte escolar é sempre um assunto altamente relevante. Saúde e paz, até a próxima.